E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal chegando aí na live da essência da música. Título pretensioso, né? Porém, vocês vão entender hoje o que eu tô falando. Vocês vão entender. Tenho a honra, a alegria, a emoção de receber uma verdadeira mestra da música. Aí vocês vão dizer assim, mas que legal, ela estudou com quem? Qual foi o método? Que tipo de escalas que ela fez no violino? Ela não é violinista. Ela é pianista. Porque música a gente aprende em qualquer instrumento. E ela é uma mestra das mestras das mestras. Quem já escutou aqui, ouviu falar de Cristina Ortiz, grande pianista brasileira. Pois é, estudou com a professora Dirce Kniznik, entre outros grandes artistas que estudaram com ela também. Então eu tenho uma grande alegria de puxar aqui para a live, aqui porque na presença do mestre a gente deve calar, né? Professora Dirce! Ih, tira a mão da frente. Olá! Já Dá viu uma alguém live aí? daí, mano. Vamos ver. Pera aí, só um pouquinho. Ó, já está a postos ao piano. Bota aqui, bota aqui. Apostos ao piano. Que legal, professora! Oi, Tudo bem? que prazer. Que prazer conversar contigo. Prazer Quanto tempo? é meu. Pois é, a gente teve aí, acho que foi agosto do ano passado, né? Pois Alguma é. coisa assim. Passamos aí Foi rápido. naquela peça do Kafka, né, que nós tocamos. E a última vez que nós tocamos foi há muito tempo, realmente, Muito na tempo. peça do Kafka. Exatamente. Lia, Mas pode eu- botar um pouquinho mais a câmera para a gente focar um pouquinho mais na professora? Peraí aqui, ó. Afastar a câmera? Aqui, Não, põe aqui. abaixar assim o ângulo, é isso. Só um pouquinho. Para centralizar ela. Tirar isso aqui daqui. Aí, Isso. aí ficou bom. Opa! Opa, peraí que eu troquei. Só um pouquinho. Ela tá Que ela aconteceu ficou aqui? invertida. Deu. Aí, pronto. agora sim, professora. Mas então, nós tocamos juntos, eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos. Exatamente. Muito novinho, mas a gente tocou umas peças Mas já tocando a 1000. Pois é, mas assim, Eu foi vou te uma... dizer. Ontem eu assisti a aula do professor de violino ontem. Olha. E eu fiquei encantada com a escala que ele tocou. Pois A é. escala que ele fez foi uma escala cheia de harmônicos, cheia de vida interior. Eu achei sensacional. Foi uma entrevista muito gloriosa. Parabéns para você e parabéns para o professor que nos encantou profundamente. Que bom, que bom. Inclusive, o que eu digo muito para os alunos, estudar escalas, arpejos, para poder construir uma boa técnica. Sem isso, não se faz coisa alguma. Não se aprende a mexer os dedos devidamente, a fazer piano, pianíssimo, forte, fortíssimo, crescendos, diminuindos. Tudo pode se fazer nas escalas e nos arpejos. Eu não sabia que os pianistas utilizavam muito escalas e arpejos para técnica. Muito, e faz parte do programa formativo nas escolas de música conceituadas. Faz parte obrigatório uma escala do tom de alguma música que vai ser tocada e o arpejo. E as pessoas não levam muito a sério isso. Querem tocar a música. Pois é. Mas é todo o preparo, porque você não só prepara a articulação, os dedos,
mas você prepara a música, porque você na escala você tem que fazer música sempre. Não tocar uma escala fria indiferente, só mexendo os dedos, porque você se habitua a se distanciar da música. Se você mexe só os dedos, você vai aos poucos se distanciando da música. De repente você se dá conta, mas aí já é tarde, né? Verdade, a gente esquece isso, principalmente no violino, eu acho, no instrumento de corda, a gente fica tão empolgado com a questão, empolgado, porque precisa afinar, é muito difícil para afinar, e mudança de posição, e isso e aquilo, e a gente esquece um pouco de que a escala, na verdade, é um bloquinho para música, né? É uma coisa muito importante. E fazer música nela seria como se... Eu não sei, por exemplo, eu já ouvi falar com o Emmanuel Pahut, aquele flautista muito famoso, que é o primeiro flautista da Berlim. Ele toca escalas com diferentes estilos musicais. Eu achei muito interessante isso. Muito interessante. Então, eu acho que ele foi muito didático em insistir na prática das escalas e dos arpejos. Uhum. Porque você pode fazer todo tipo de dinâmica de caráter. Pode fazer uma escala debussiniana, pode fazer uma escala bachiana, beethoveniana, tudo você pode usar numa escala. E é muito interessante esse jogo, porque você se habitua a não se distanciar da parte emotiva da música. É muito importante, realmente muito importante. Professora, fale um pouquinho da sua formação no Rio de Janeiro, na Escola de Música do Rio de Janeiro, não é? Sim, exatamente. Eu nasci no Rio de Janeiro. Eu fiquei 45 anos no Rio e 45 anos eu estou aqui em Porto Alegre. Olha então, eu tive só. 2 vidas. Uma vida no Rio de carioca e outra de gaúcho. Então, eu sou cariocha. Mas eu posso te dizer que, desde o princípio, eu fui musicalizada por gente muito boa, que foi a Lidy Mignone, que era a primeira esposa do Mignone, pelo próprio Mignone também, pelo Sá Pereira, e o Lourenço Fernandes, que vinha de vez em quando para brincar com as crianças de música. E eu fui musicalizada nesse ambiente desses mestres maravilhosos. E me desenvolvi a parte iniciação, mas depois eu não queria muito saber de tocar piano, eu queria brincar, eu não queria tocar. Mas eu tinha uma irmã que era pianista e que ficava em cima de mim. Eu disse, eu vou te botar na escola de música com o professor mais ranzinza que estiver lá. E ela escolheu exatamente o professor que tinha uma cara ranzinza, mas ele não era nada ranzinza, ele era exigente. Então, ele tinha sempre um lápis com uma ponta muito fininha, sabe? Aquela ponta era uma ameaça para mim. Então, qualquer coisa que eu errasse na partitura, lá vinha aquela ponta ameaçadora, assassina, me riscando a minha música. Horror! Aí eu fazia de tudo para não errar nada, para não colocar aquela ponta assassina na minha música. E assim foi indo, e fui me desenvolvendo bem até que eu terminei o curso. Teve o concurso a medalha de ouro. Infelizmente, eu ganhei a medalha. E depois eu fiz uma viagem aos estados para dar recitais pelos estados do Brasil. No Brasil. E tive o azar de saber, quando eu estava na Bahia, que ele tinha falecido. Quem? E aí eu fiquei muito triste, mas a vida continuava, né?
Pois é. Eu morava numa rua onde desembocava o Morro do Salgueiro. Então, toda a minha infância, eu ouvia aquelas batucadas Uhum. incríveis, espetaculares. Isso antes do carnaval, enfim, o tempo todo. E quando era o dia que eles desciam o morro e passavam pela rua onde eu morava, eu ficava quase de joelhos assistindo aquela maravilha que era aquela orquestra de cuíca, de tambor, de toda aquela batucada fenomenal. E aquilo me enchia muito de brasilidade, enfim, de amor à pátria. Uma coisa Mas, muito professora, importante. deixa eu lhe interromper rapidinho. A sua família não é do Brasil, né? De onde que Não, eles a minha vieram? família, a minha mãe e meu pai eram da Lituânia. Vou te contar até um fato engraçado. Isso. A minha mãe e toda a família, eram 8 membros da família, 8 irmãos, todos tocando algum instrumento. Moravam ao lado da casa do Jascha Heifetz, do pai do Jascha Heifetz. E a minha mãe me contava que o pai do Jascha Heifetz ia com o violino no berço do Jascha para tocar umas melodias. Olha, sim, Jascha Heifetz era Lituânia, é verdade. Ele fazia o neném dormir com as músicas que ele tocava no violino. Olha E assim só. ele fez a iniciação musical dele. Olha só que Fiquei sabendo disso. Mas legal. deixa eu continuar, então, da minha trajetória. Minha Isso. trajetória foi o seguinte. Eu fui para Portugal porque tinha um concurso Viana da Mota. Viana da Mota foi o último aluno de Liszt. Uhum. Eu agora cheguei em Portugal e o aluno de Viana da Mota, o último aluno de Viana da Mota, que era neto de Liszt, fui estudar com ele, porque não tinha... Era o Sequeira Campos, não é? Sequeira Costa. Ele é até professor aí nos Estados Unidos. Ele é professor. Mas ele viajava muito. Ele viajava com o Schering, ele acompanhava o Schering, o violinista. Uhum. Tinha muita turnê pela África, por outros países, e eu ficava sem professor. Eu tinha 1 ou 2 aulas com ele, depois eu tinha que estudar sozinha. Eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu disse, bom, eu tive uma ideia de ir numa casa de discos para ouvir as músicas que eu ia tocar no concurso. E aí eu comprei vários discos e comprei uma eletrola pequena para poder ouvir os discos. Comprei discos do Malkuchinski, do Brailovsky e da Guiomar Novaes. Grande pianista brasileira, para quem não conhece. Para quem não conhece. E aí eu ouvi os 3, e o que eu mais gostei foi da Guiomar. Pela sensibilidade, pela sonoridade, pela fantasia, enfim, por tudo de bonito que ela fazia. Eu me encantei e comecei a copiar dela, ipsis literis. O que ela fazia de bonito, eu já lá imitava. Eu fui uma plagiadora, assim, sem limites. Quem Saía nunca, bonito, né, professora? era o que Quem interessava. nunca passou por uma fase, pelo menos assim, né? Congelou. Sim. Congelou. Bom, quem nunca passou por uma fase assim, né, professora? É. Isso.
a gente fica muito abandonado, sabe? Bom, depois do concurso, claro que eu não ganhei. Eu passei com muitas outras brasileiras também não passaram e voltei para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu me inscrevi no concurso, no segundo concurso internacional de piano, que eu fui semifinalista. E, por acaso, nesse concurso, quem estava na banca? Guiomar Novaes. Guiomar Novaes. Estava na banca. Uhum. Eu toquei a Fantasia Opus 49 de Chopin, baseado no disco dela. E foi muito engraçado, porque depois ela veio falar comigo, que eu já conhecia, eu já tinha tido aulas com ela. E antes de ir para Portugal, eu já tinha umas 3 ou 4 aulas. Eu tive até no Hotel Glória, onde ela se hospedava. Uhum. Ela conseguia, através da dona Alcina Navarro, que era uma mecenas, que me pescou, ela me ouviu no rádio, me chamou para a casa dela, enfim. Fez de tudo para eu ir para a Europa. Uhum. E aí, depois do concurso, ela me procurou. Disse, com quem você está estudando? Eu disse, professora, eu disse, eu estudei com a senhora e nunca mais quis saber de ninguém. Que resposta perfeita. Mas foi muito engraçado, porque ela deve ter notado que os mínimos detalhes que eu fazia era como ela pensava. Sim. Inclusive, o legato, eu aprendi a fazer um legato com ela, através de uma obra de Schumann, que nunca mais eu esqueci e é o meu ponto forte. Você pode tocar um pouquinho para nós? Posso. Lia, pode mudar isso. Obrigado. Vou tocar o Schumann, que foi com ela que eu aprendi a cantar Schumann. O primeiro movimento da Kreisleriana, que Schumann escreveu. Kreisler era um personagem dos livros de Hoffmann, os contos.
Bravíssima, bravíssima. Muito Obrigada. lindo, professor. Nossa, eu tenho que me Mas é, segurar aqui, porque é sempre muito emocionante vê-la tocando. Muito. Que maravilha. Professora, obrigada. Muito obrigada. depois então, a senhora saiu de Portugal e veio para o Rio de Janeiro, mas a Sim, senhora passou pelos Estados Unidos também, não foi? sim. Eu vim primeiro para Porto Alegre para fazer o concurso, que eu soube que havia um concurso aqui, porque eu estava me preparando para o concurso à cátedra no Rio de Janeiro, mas sempre que eu ia me inscrever, as inscrições tinham sido encerradas, né? Era eu me inscrever, isso durante 2, 3 anos. Aí eu disse, bom, minha mãe, se tiver algum concurso até na China, no Japão, não sei aonde, eu vou. Aqui eu não faço mais, aqui eu não me inscrevo mais. E quando eu soube que ia haver um concurso aqui em Porto Alegre, para o Instituto de Arte da Universidade, Uhum. eu disse, eu vou, e vim. Me preparei, eu tinha me preparado já há uns 3, 4 anos, teses e todos aqueles pontos todos, enfim, Uhum. didática, enfim, tudo. E Claro. fiquei 7 dias, um após outro, fazendo todas as provas que exigiam, de harmonia, de primeira vista, de não sei o quê, enfim, todas as provas que exigiram. Acontece que, na época, haviam 2 vagas, mas aquele concurso era para uma vaga. Eu tirei uma nota alta, mas como eu concorria com uma professora que já era professora assistente, ela tinha uma titulação maior do que a minha. Eu tinha programas de concerto, eu não tinha atestado de ensino. Então, ela teve mais pontos do que eu e acabou ficando com aquela vaga. Mas como havia uma outra vaga, eu tinha direito de ocupar a outra vaga. E isso eu trabalhei com o advogado, e o advogado conseguiu, no mesmo ano, a minha nomeação para a segunda cadeira. E eu já fiquei em Porto Alegre. Sei. E eu ficar em Porto Alegre mudou completamente a minha vida. Claro. Porque foi então que eu conheci o meu marido, que foi a glória da minha vida. Que lindo. É o Dr. Leão Henrique. E fomos muito felizes. Eu fiquei 7 anos sem tocar, porque eu tinha que me dedicar um pouco às lidas da casa, de tudo. E já casei com uma filha dele, do primeiro casamento, que ele tinha perdido a esposa. Ele era viúvo, logicamente. Mas... E depois de 7 anos, eu disse, bom, agora eu vou voltar. E resolvi voltar. Dei um recital, era o ano Rachmaninoff, e era o ano... Então, eu fiz um recital Schumann e Rachmaninoff, na segunda parte, só Rachmaninoff. Estudos, prelúdios, enfim, obras soltas para piano solo de Rachmaninoff. E aí já me entusiasmei e aí continuei estudando. Depois comecei a tocar com orquestra, Mozart, Beethoven, enfim, vários concertos que eu tinha estudado. Professora, a senhora chegou a conhecer Villa-Lobos, não? Hein? Conheci o Villa-Lobos? Se tu chegou a conhecer Villa-Lobos? Conheci Villa-Lobos, porque eu fiz um curso
professoras de canto orfeônico nas escolas. Uhum. E ele tinha na Praia Vermelha um conservatório Villa-Lobos. E eu frequentava as aulas. E ele vinha uma vez por mês, ou uma vez em 5 meses, sei lá. Ele vinha para fiscalizar, para ver como estava funcionando. Uhum. Lá, vários professores notáveis ensinavam. Inclusive, Iberê Gomes Grosso, que era violoncelista, Uhum. sobrinho de Villa-Lobos. Não, era de Villa-Lobos. O Iberê era um violoncelista maravilhoso e ele ensinava ritmo, Uhum. uma coisa fantástica, uma coisa incrível. Que professor! E aí eu fiz esse curso, depois o Villa-Lobos vinha visitar para ver e fazia testes com as pessoas, com os alunos e tudo, regia, entrava na sala de regência. Como é que era a personalidade do Villa-Lobos, professora? Hein? A personalidade do Villa-Lobos. Como é que é? Como era a personalidade do Villa-Lobos? Não, eu não tive intimidade com o Villa-Lobos. Ah, tá. Eu não posso saber Uhum. da personalidade dele. Eu só vi ele ensinando a reger, né? Ele me pegou até no ombro para mostrar como tinha que levantar o braço, sabe? Uhum. Bom, foi só isso. Tá bom. Professora, como é que é aquela história do seu recital no Town Hall, em Nova York? Ah, depois que eu fiz o concurso aqui, Uhum. eu tinha conhecido no Rio de Janeiro o irmão de um timpanista que tocava com a OSB na casa de uma tia minha. E ele queria que eu casasse com o irmão dele. Ele achou que eu seria uma boa esposa para o irmão dele. Eu tinha o quê? 30 e poucos anos, né? O irmão dele tinha 70. Caramba. Mas, de qualquer maneira, ele me fez ir para os Estados Unidos. O irmão dele mandou a passagem para mim e fui. Uhum. Era um compositor maravilhoso, uma pessoa muito simpática, muito boa, mas era muito velhinho para mim. Não dava. Depois ele falava muito rápido e sem parar. Eu me cansava aquilo. Eu disse, meu Deus, já não aguento mais. Mas eu toquei uma obra, então ele foi muito meu amigo. Eu disse para ele que eu gostaria de tocar em Nova York. Aí ele disse, olha, é muito difícil, mas eu conheço o empresário, um dos empresários lá do Town Hall. Uhum. Que na E época era mais importante até que o Carnegie Hall, né? O Carnegie Hall se tornou mais importante mais tarde, né? Exato. Então, ele descobriu onde é que ele tinha o coffee shop, onde ele tomava café. Uhum. E o Miller, que era esse irmão do timpanista, o pianista e compositor, Uhum. ele foi até esse café e começou a conversar com ele. Ela disse, tem uma pianista aqui brasileira que ela gostaria. Aí o empresário, ele disse, olha, tem um pianista que vem da Alemanha que vai poder tocar, que vai tocar nesse dia, porque eu ia ficar até o dia 30 de setembro de 64. Uhum. Então, ele disse que não ia dar, não sei o quê. Mas ele não deixou, não largou do pé do cara. Aí, 2 dias ou 3 dias depois, ele foi lá de novo no coffee shop, falou com ele, disse, olha, eu tenho uma notícia para você. O cara não vem. Você pode botar essa pianista que você está querendo. Aí eu fiquei
Sim, sim, meu Deus. Meu Deus, o que eu fui fazer? Onde é que eu vim parar? Aí comecei a estudar feito louca. E já aprontei uma peça que era do Miller, uma peça muito boa, uma fantasia, mas bem feita, sabe? Uhum. Um pouco atonal, não muito tonal, mas interessante. E eu fui a primeira que tocou, então fui primeira audição, tal, essa coisa de encher o programa. Toquei Uhum. lá e não é que a crítica foi boa, Que a bom. crítica foi boa, Mas, e professora, principalmente... conte aquela história da escolha do piano. Ah, aquela história do piano. Nós, isso tudo foi Fernando que te contou, né? Ah, com Ah, certeza. esse Fernando, ele vai ver uma coisa. Ah, ele fica contando essas histórias. É porque eu fui na Casa Stanway, naquela época, tinha milhões de pianos de cauda nas casas. Você podia escolher assim, o que você quisesse, mas tinha que experimentar, né? E aí eu Claro. experimentei vários, mas assim, teve um que eu disse, não, é esse. Um, eu, o número eu me lembro até hoje, CD12. Como que era? Qual era o número? CD, C, letra C e CD. D, de Dirce, 12, 12. Esse número. Aí o piano eles iam me mandar, não iam cobrar nada o frete. Uhum. Não, o aluguel, não iam me cobrar, só pagava o frete, eu pagava o frete. Foi aquele piano maravilhoso que puseram no Town Hall. Que legal. E que eu me lavei naquele piano. Foi assim uma coisa. A crítica foi ótima. Eu Que fiquei bom. assim, meu Deus, aí eu tive vontade de ficar mais. Até tinha tratado uma professora russa que estava assim no auge da fama Uhum. para continuar estudando com ela. Não é que eu receba um telegrama que a minha nomeação ia sair em novembro, isso era setembro, Ah, em Porto Alegre, na em URGS. Porto Alegre, é. Eu tinha conseguido a vaga. Sim. E aí, entre Aí eu ficar e fiquei, tentar uma eu vida fiquei em Nova York. pensando, porque eu tive vários convites para concertos, depois Uhum. do concerto esse, inclusive para fora do país também. Uhum. E aí eu disse, meu Deus, eu lutei tanto por esse concurso, não vou perder. Aí eu voltei para Porto Alegre. E foi aí. Mas a escolha do piano foi essa que eu te contei. Que E eu... não tinha sido o mesmo piano que o Rubinstein tinha escolhido? Não, o Vladimir Horowitz. Horowitz. Ele estava voltando de 12 anos que ele não tocava, porque ele achava que os dedos dele iam se quebrar, porque eram de vidro. Ele ficou meio perturbado, sabe? Era um talento assim, inigualável, uma coisa assim. Professora, a senhora lembra do que a senhora tocou nesse recital em Nova York? A senhora poderia tocar alguma coisa para nós desse recital ou não? O que os críticos mais gostaram foi do Brahms, que eu toquei. Um deles. Qual? Que é o Intermezzo?
E assim vai. Que lindo, Obrigada. professora, que lindo, que lindo. É uma pena porque o som aqui no Instagram é um pouco pobre, mas eu sei que o seu som é um dos sons mais lindos que eu conheço. Então o pessoal perdeu, vai ter que assistir um recital seu ao vivo. Pois é, vamos ver quando é que passa essa epidemia toda, né? Pois é, para a gente poder voltar aos palcos, né? Exatamente. Professora, eu tenho uma pergunta de um aluno seu, que é um amigo meu também, Dimitri Servo. Ele pergunta o seguinte: querida mestra, boa noite. Em uma de nossas aulas você disse o som é a voz da alma. Poderias elaborar sobre isso? É. Você vê o violino, a voz humana, o som já sai de dentro de você. Se você trabalha bem, você vai ter uma voz bonita, uma voz trabalhada, como tem a tua irmã, que é uma cantora maravilhosa, Uhum. espetacular. Tive no outro dia o prazer de assistir, que foi uma maravilha. Você se lembra da Los Angeles. É. Então, a voz humana, ela é a música pura. É a música que a criança, quando nasce, já faz, quando chora. Né? O violino, por exemplo, você tem o violino perto aqui do teu coração. Claro, você tem movimentos antagônicos, né? Na mão esquerda e na mão direita, mas você tem o instrumento aqui colado. O pianista, ele tem que atravessar teclas, martelos, até que ele chega na corda, a coisa se vai. Então, fica muito impessoal. Então, o que o pianista tem que pensar é nos harmônicos. Se você toca uma nota, vibra com ela uma oitava, uma quinta, uma quarta, enfim, toda aquela história que a gente já conhece. Então, você tem uma série de sons que, se você permanece com o dedo abaixado na tecla e toca outra, vão se multiplicar. E isso vai enriquecer a sonoridade. Nessa tramitação é que vai o trabalho da sensibilidade da ponta dos dedos. Eu estudei, quando eu fiz aquele concurso para a escola, toda essa parte fisiológica em que foi testado de que a extremidade é o máximo da sensibilidade
das pessoas, né? Que a extremidade, a pontinha do dedo é que dá a personalidade ao som. E aí, você trabalhando escalas cromáticas, diatônicas, e procurando segurar mais tempo, você consegue com que esses harmônicos eles sigam o teu pensamento. Se você quer um crescendo ou um diminuindo, você pode fazer através dessa sensibilidade da ponta do dedo. E segurando as notas anteriores, para que o som cada vez se multiplique mais. Se você sobe, então esse dó sustenido já está alimentado pelas notas anteriores, ele vai fazer um crescendo natural. E daí por diante você vai moldando como o escultor molda a massa que ele vai esculpir. Mas, professora, eu acho que a pergunta do Dmitry, a pergunta do Dmitry é mais de como que a senhora cria essa voz através do piano. Um exercício volitivo de querer fazer o som, de querer, ele é mais perceptivo, o som que sai é o som que eu estou gostando dele. Como é que é esse processo? Porque, na verdade, é a mesma coisa no violino. Há uma ligação entre a imaginação e o raciocínio. Isso aí eu não poderia te explicar porque eu não estudei medicina. Mas eu sei que acontece isso pelo seguinte: os próprios compositores eles fazem com que a gente perceba isso quando eles têm um forte piano, quando eles têm um decrescendo súbito, crescendo súbito. Então, você tem que acompanhar essa linha ascendente ou descendente. Eu não sei se eu respondi. Respondi? É que, na verdade, eu não sei se há uma resposta para essa pergunta, mas é que eu sei que nós já tivemos conversas muito profundas em relação a isso, e de que... Por exemplo, se você quer dar uma imagem, por exemplo, Debussy usa muito isso. Ele usa pianíssimos que nenhum compositor usa. E consegue, através do pedal esquerdo, que afasta os martelos, menos uma corda a percutir, e mais o toque, e mais o pedal direito, eles fazem o desenho. Eu não sei te explicar de outra forma. Fisicamente, pode ser metafisicamente. metafisicamente. É isso aí. Mas aí, obrigada pela pergunta. Uma pergunta que a gente tem que pensar. Um outro aluno querido está perguntando aqui: querida professora, poderias contar sobre o tema que tu improvisaste na cadência do concerto em dó menor de Mozart no Teatro São Pedro? Aquilo foi uma ideia em súbito que me deu. Eu estava acompanhando a cantora Lúcia Passos, que é uma grande cantora nossa e grande professora de corais e de cantores maravilhosos. E a gente estava... Nosso repertório era todo de música brasileira. E por acaso, no repertório tinha a Casinha Pequenina.
Então, de repente, eu vou fazer uma coisa diferente. Então, resolvi entrar com variações baseadas no concerto, no contexto do concerto. Eu fiz um arranjo da Casinha Pequenina. A senhora Quem é que consegue lembrar como é que foi, mais ou menos? Ah, não me lembro. Sei lá, eu fiz de acordo com o que eu estava fazendo do concerto, as escalas, variações. E quem foi que te perguntou isso? O nosso querido Fernando Cordella. Cordelinha! Aí, deixa eu ver uma outra pergunta Pois aqui, é, professor. Sim. Vamos ver. Parabéns. Aqui, ó. Sérgio Vinícius perguntando, Carmelo, pergunte a ela se o professor discípulo de Liszt que ela teve revelou impressões sobre ele, impressões sobre Liszt. Como é que caiu? Não. Nunca me falou. Nunca me falou. Não. Então, as impressões, não. Bom, eu tive tão poucas aulas com ele que... Sim, ele nunca estava lá, né? Não, ele não falou nada. Estava sempre viajando. Mas o Sequeira Costa, ele tinha uma coisa peculiar dele mesmo. Ele conseguia botar os dedos aqui no pulso. Ele tinha uma flexibilidade. Ele tinha uma flexibilidade tamanha que ele virava isso aqui, parecia um mágico. Nossa. Parecia Mas era uma coisa impressionante. Esse dedo aqui virava até quase o ombro. Uma coisa impressionante. Mas, professor, essa coisa da senhora improvisar não vem um pouco também dessa tradição? Liszt diziam se diz que Liszt pedia para os alunos improvisarem, inclusive, obras dele, para não tocar exatamente o que estava na partitura. Não é verdade? Eu não entendi a pergunta. A capacidade de improvisação não tem a ver com Liszt. Eu não entendi a pergunta. A capacidade de improvisação não tem a ver com Liszt. Eu não entendi a pergunta. Deixa eu fazer de novo. Dizem que Liszt pedia aos seus alunos para improvisar até as suas obras, as obras dele, de Liszt. Será que a senhora não pegou um pouco essa coisa de improvisar? Porque às vezes eu noto, eu até postei aqui um vídeo que está no YouTube da senhora tocando uma valsa, que a gente olha para a partitura e fica assim, mas onde é que está? E a senhora vai fazendo umas coisas assim, que é incrível. Não me lembro disso. Não me lembro disso. Minha memória já não está funcionando como era. Aqui mais uma pergunta, professora. É. Aqui, ó. Deixa eu ver. Alguém perguntou, pergunte, por favor, sobre o suspiro de Liszt. Sim, o suspiro. Isso. O que ela quer saber? Na verdade, não sei sobre. A senhora pode falar algumas considerações? Esse é o suspiro. Eu acho muito lindo. Mas eu não posso te dizer exatamente
o que significa cada nota. Eu sei que é um devaneio, seria mais o nome apropriado. Suspiro é um suspiro de amor, suspiro de fantasia, Uhum. suspiro de sofrimento também, né? É o sofrimento e o sonho. Um pouco de Perfeito. sonho. Um pouco... Uhum. Outra pergunta. O pessoal está perguntando aqui. Deixa eu ver. Fala com ela que o seu sobrinho, Ricardo Arongaus, está aqui vendo sua live. Aqui, essa pergunta é muito interessante. Pergunta do Eduardo Eipeldauer, ex-aluno. Como ela vê essa crescente supervalorização da velocidade e... Calma aí que a pergunta é grande. E eu não consegui pegá-la inteira aqui. Da velocidade e do virtuosismo nos pianistas de hoje em dia. Eu acho que a velocidade é o retrato da ansiedade. Uau! Você, para tocar bonito, não precisa tocar rapidíssimo. Você não está de acordo? Você que é Nossa, é músico, verdade. você tem que tocar rapidíssimo. Não precisa, né, professor? Para mostrar a beleza, você não tem que tocar. Você não... Senão eu vou para o Circo Soleil. Se eu quero mostrar malabarismo, eu não preciso uma sala de teatro. Eu vou para o circo. É verdade. Professora, O alguma malabarismo coisa... é bonito quando é feito dentro do estilo e do bom gosto, né? Do artista. Ele não pode ultrapassar isso, essa barreira. Uhum. Ele tem um limite. A Bravo. expressão tem um limite. É verdade, senão Você fica fala uma muito coisa... rápido. No outro dia eu vi um concerto de Beethoven, um quarto de Beethoven, que eu fiquei arrepiada. Meu Deus, não dava para respirar. Era uma velocidade que eu acho que se Beethoven estivesse vivo, ele ia morrer de novo. Ai, ai, ai. Não Professora, pode. toque Esse é alguma o coisa da... estilo. Professor, eu tenho um pedido. Toque alguma coisa da sua preferência que estiver caindo nos dedos, uns minutinhos só, de Chopin. Chopin. O que A senhora eu posso... toca maravilhosamente bem Chopin, então... Não posso tocar aqui. eu não me lembro agora, eu não tenho estudado. Mas o que vier, assim. Parou? Acho que congelou. Congelou. Espera aí que já vai voltar. Deu.
parado. E está entrecortado. Está entrecortado. Sim. Tá em- Alô, Tá mostrando. voltei. Sim, Agora vamos. agora. Sim, pode falar. Parou de novo. Tá congelado. Congelou. Sai do freezer. Tô. Tá congelado. E não sei. Congelou. Está congelado. Eu estou te vendo assim. Agora vamos. Professora, voltamos? Tá, Agora voltou. Agora voltou. Ah, então eu mudei agora para o Wi-Fi. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença, professora. Olha, para mim foi um prazer falar contigo. E o meu prazer maior seria se você tocasse alguma melodia para mim. Agora eu saí do meu quarto lá, professora, porque estava ruim lá a conexão. Mas, nossa, eu gostaria muito de tocar para a senhora alguma coisa. Mas acho que está meio ruim a nossa ligação, professora. Sim. Quando é que eu vou ter o prazer imenso de te ouvir mais uma vez? Assim que eu voltar a Porto Alegre, a gente vai combinar um encontro aí. Vamos tocar alguma coisa juntos. Eu gostaria Ih, muito. vai ser um prazer imensurável. Professora, muito obrigado. A senhora é uma inspiração para mim e para muitos outros músicos do Brasil. Gostaria que a senhora soubesse isso. Muito obrigada. Muito Tá bom? obrigada. E um Então, beijo grande. um enorme beijo para a senhora e muito Para obrigado você, por... para você também, viu? Obrigado, Beijo. professor.